Fala, meu povo, sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast aqui da UR Move em parceria com a Record Brasília, aqui no Videogame Show em Brasília. E eu tenho a honra aqui de entrevistar uma das apresentadoras aqui do evento, acabou, né, de apresentar um concurso de K-pop, né? Isso E mesmo. fico muito honrado com a sua presença, também conhecida como Magic Date, Isso. né, Larumi? Isso mesmo. Larumi Mizuno, tudo Laruma bom? Mizuno. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Inclusive, um prazer que a Record esteja apoiando a Videogame Show mais uma vez. Assim, é muito bom ter essa parceria, sabe? Não, e que oportunidade e responsabilidade, né? Subir ao palco, fazer a apresentação de vários, podemos dizer, né? Eu ia falar dançarinos, mas são artistas, né? Artistas. Então, você poderia falar para o público lá de casa um pouco sobre esse universo, né, do K-pop, que está chegando de forma muito voraz, né, e conquistando muitas pessoas. Eu até estava falando aqui para a Mizuno que minha filha de 4 anos já está apaixonada por esse universo, já começa a assistir e curtir muito, né, esse mundo, esse universo do K-pop. Muito legal, assim, o K-pop, ele começou com uma coisa mais cultural mesmo, sabe? Uma música para coreanos, para a Coreia do Sul, né? Só que aí, a indústria da música na Coreia do Sul foi desenvolvendo tanto que eles pensaram, poxa, por que não exportar isso para o mundo também, né? E aí começaram a surgir grupos que começaram a entender como comunicar com o mundo e não só a Coreia, né? Então, através de uma dança que envolva aspectos mais globais, né? Uma letra em inglês que as outras pessoas também possam entender, né? E por mais assim que os fãs quando tá cantando em coreano, eles dão a vida para cantar em coreano também, né? Mas com esse movimento de trazer mais para global, o K-pop foi se expandindo assim cada vez mais, né? E a gente teve sucessos como o Psy, Gangnam Style, né, que estourou a dancinha. Exato. Todo mundo fazia. BTS, que é assim, um grupo gigantesco, Blackpink. E hoje a gente teve a Guerreiras do K-pop também, né? Que foi um filme que a Netflix fez e que também a criançada amou. E Larumi, você falando aí dessa questão, e é interessante, né? Se a gente for observar como a cultura oriental, ela difere da cultura brasileira. Você acha que talvez seja uma questão de ser tão diferente que atrai a atenção de algo, até porque a cultura geral é algo tão comum, repetitivo, então chama atenção. Você acha que é isso, é a novidade? Com certeza, eu acho que é a novidade somada da inclusão, sabe? Porque eles, ao mesmo tempo que eles trazem elementos da cultura deles, né? Igual o BTS tem uma música que eles estão todos com uma veste tradicional que chama hanbok, né? Então no clipe eles estão usando esse vestimento, mas ao mesmo tempo eles cantam uma música que é em inglês. Então assim, esses dois fatores faz com que as pessoas realmente se interessem, brilhem os olhos, né? Eu mesmo, assim, quando eu vi pela primeira vez, eu me encantei por isso, pela diferença. Não, e é interessante perceber também que, por exemplo, em São Paulo, a gente vai ali na Avenida Paulista, né? Uhum. Eu vou lá várias vezes ao ano e a gente sempre percebe, né? O pessoal, inclusive, dançando nas ruas, né? Então era muito comum a gente ver em São Paulo, né? Agora não, pulverizou pelo Brasil e a gente vê eventos como esse, né? E diversos outros eventos desse universo Week, de jogos, dando esse espaço para o K-pop. Demais, eu acho isso muito importante, muito interessante, porque a gente não tinha isso, né? Por mais que já existia uma comunidade que ama K-pop aqui no Centro-Oeste, a gente não tinha apoio de eventos como a VGS, sabe? E é muito legal que eles deem ali um pedaço do palco, da programação, para os nossos artistas, para quem é fã, manifestar arte através da dança. Em Larumi, a gente vendo aqui, né, a gente acompanha o público e é um evento transgeracional. Por que eu falo isso? Porque tem crianças muito novas, eu até falei da minha filha de 4 anos que já começa a curtir. Então essas crianças estão acompanhadas de pais, tios, avós. E obviamente num evento como esse, como o Game Show, que tem diversas apresentações, tivemos aqui inclusive entrevistas com dubladores, né? E aí, às vezes, o avô, o pai tá aqui, assistiu Tartaruga Ninja e diversos outros desenhos, né? Há 20, 30 anos atrás, e tem a oportunidade de conhecer, né, a pessoa que faz a dublagem e resgatar a criança cá em si, né? Não, exatamente. Eu acho que é um espaço
muito gostoso, assim, de se curtir com família, porque às vezes a gente não tem esse momento com a família, né? E eu acho que o universo geek, ele junta isso, né? Justamente de, às vezes, a gente vê algo que traz nostalgia para uma geração, tipo, os baby boomers, e uma coisa que também é nova, né? Uma cultura mais pop, uma cultura mais Gen Z, né? Então, realmente, eventos como a VGS, né, trazem muito essa união. Não, e se a gente for pensar, querendo ou não, ele apresenta aos jovens uma performance de dança, de expressão corporal, obviamente também de expressão cultural, né? E é lógico, nessa mistura, né? A gente hoje já vive um mundo globalizado, praticamente sem fronteiras, né? Em que na palma da mão você acessa diversas culturas. E os jovens hoje, eles começam a experienciar essas culturas, achar interessante e querem exercê-las. E a gente observa num evento como esse também, né? As pessoas têm os seus personagens, os seus filmes, os seus clipes em que eles gostam, e eu até estava vendo aqui, né? Nas apresentações, muitas pessoas conhecem a letra, conhecem até, né, a coreografia tentando imitar, né? É muito Sim, legal. existe todo um universo de fandoms, né? Então, existe o grupo que gosta de um grupo tal, existe um grupo de pessoas que gostam de um grupo Y, né? E aí tem até uma rivalidade entre os grupos, sabe? Na parte do fandom, vamos votar nesse grupo aqui para ele ganhar a votação esse mês, né? Então, existe todo esse movimento. E eu acho que essa cultura de fãs, sabe? É uma coisa que movimenta muito esse mundo, sabe? Porque, assim, quando você tem uma comunidade de fãs, né? Os fãs, eles se dedicam para aquilo, eles escutam as músicas, eles estão sempre consumindo os conteúdos, né? E é isso que faz os grupos se moverem. E Larume, eu vejo que você apresenta muito bem, né? Geralmente, Obrigada. você tem curso de teatro? Não, né? Ou já Não, fez curso também de teatro? não, assim, eu comecei. A Ananda, né? Inclusive, ela me indicou. E aí eu falei assim, cara, amiga, a gente é amiga faz um tempo. Amiga, eu nunca fiz isso na minha vida, me ajuda. Aí a gente conversou e tal. Eu falei, não, então tá bom, vai dar certo. Né? Mas assim, antes disso, eu já gravo conteúdo pra internet há muito tempo, né? Então essa questão da comunicação é algo que já vem, assim, na minha história. E eu também sou professora, né? Então, assim, o pezinho ali na sala me ajudou muito também. Professora de que área? Marketing. Marketing também. Porque até a Larume estava me dizendo aqui que além, né, de ser apaixonada, inclusive você se apresenta como design no seu Instagram, marqueteira que ama o mundo asiático, né? Então isso você tem mesmo. diversas profissões, né? Gente, o pessoal brinca que eu sou a Barbie profissões, né? Porque a Barbie tem muitas profissões, né? Exato. E aí eu sou professora, eu sou marqueteira, eu sou designer, né? Eu sou influencer, apresentadora, né? Mas assim, eu acho que tudo isso se junta em um lugar, né? Que eu amo muito, que é a comunicação. Não, e quando você falou, né? Inclusive você tem uma agência de marketing, né? A Sim, Magic Date. sim. Fico muito à vontade de falar sobre sua agência, né? E é interessante, eu já fico imaginando, até porque a gente também tem um pezinho com a nossa caminhada nesse mundo do marketing digital, lá com o nosso Instagram, que é o Instagram Última Raça. Já passamos aí de mais de 230 mil seguidores. Eu vi que as suas redes sociais são muito interessantes também. Ah, E, obrigada. obviamente, esse ecossistema que você criou nesse universo, né, de paixão pelo mundo asiático, pelo K-pop, obviamente você incorpora isso ao trabalho que você faz também como na sua agência de marketing, né? Com certeza. Eu falo que a comunicação, ela tá muito ligada com a criatividade, né? E gostar desse mundo asiático, né? Ver as produções, me inspira muito na hora de eu pensar em como construir um trabalho, como desenhar. Inclusive, assim, para quem tem uma empresa de geek, né? Que mexe com esse universo asiático, entre em contato com a nossa agência, que a gente trabalha muito nessa área. E, assim, essa questão da criatividade, eu acho que pega muito. Inclusive, eu fico muito impressionada com a produção asiática. Assim, tem clipes que eles gastam mais de US$ 1 bilhão só para fazer esse clipe. É roupa, é cenário, é produção, é luz, é equipe. Então, assim, é realmente algo da gente ficar, olhar e falar, aprender, sabe? Então, e Larume, a Última Raça, ela também atua nessas feiras, segmentos, obviamente nas feiras de defesa e de segurança pública, né? E tem eventos como esse que a gente faz o nosso podcast, a gente entrevista diversas pessoas, a gente também atuando em outra frente, né? Agora estamos diversificando, né? Participando também desse universo aqui e de jogos, que é bastante interessante, né? Até porque eu gosto também, como eu estava falando com você, né?
apesar de ser do direito, ser policial, mas eu também acho muito interessante. A gente nunca perde a criança que a gente tem dentro de si e acompanhando as minhas filhas também, né? Não poderia ser diferente. Então, esse ecossistema em que você está inserido, e um ecossistema, uma economia, sobretudo aqui em Brasília, a economia criativa é pujante, já representa uma boa fatia do PIB do Distrito Federal. Inclusive, Brasília já se destaca no cenário no nacional como uma capital, né, do empreendedorismo, né, e dessa economia criativa e digital. E, obviamente, você, inserida como comunicadora, conhecendo bastante desse universo, você pode entregar muito para as empresas e como mercado. Né? Basta ver a quantidade de pessoas que estão frequentando esse evento e diversos outros. Né? Então, é uma economia, um ecossistema de economia que, obviamente, as empresas elas devem buscar, né, uma pessoa que atua no marketing que conheça o mercado e não é um aventureiro, né, um cara clínico geral que vai cair aqui e vai conseguir vender de forma adequada uma ideia, um produto, né? Sim, totalmente. E assim, toda empresa precisa pensar em como se comunicar, sabe? Eu vejo muitos casos de pessoas que falam assim, ah, não, mas a gente vai fazer um post ali no Instagram e tudo mais. Só que assim, por trás de um post, existe uma comunicação, existe uma pessoa que você quer atingir. Não adianta comprar um conjunto de posts, né? Que estão vendendo. Você olha o Instagram da empresa, né? Parece uma cópia de diversos outros Instagrams da mesma área, né? Exatamente. Então, assim, sempre tem uma pessoa por trás da tela que vai receber aquela mensagem. E aí, o trabalho que a gente faz é como atingir essa pessoa e entregar os objetivos. E Larumi, assim, obviamente eu já conversei com você um pouco antes e sei que a sua agência também, ela não se volta apenas a esse setor. Você, obviamente, atende qualquer empresa, né? Sim. E você falou muito bem, né? Às vezes as pessoas... e é a luta que a gente tem, né, no nosso dia a dia como empreendedor, é convencer as empresas, né, sobretudo no meu caso, né, que as empresas da área de defesa e segurança é 50, 60 mais. Então, você convencê-los de como as mídias e redes sociais, o YouTube, o Instagram, ele tem uma capacidade, um poder de venda, né? Geralmente a maioria das pessoas no meu setor recorrem às mídias e comunicações tradicionais, né? E às vezes o Instagram, a gente vê uma grande empresa, até multinacional, quando você olha o Instagram, postagens com mais de uma semana, às vezes até um mês e até anos que não posta, né? E não dedica uma atenção especial hoje. Né, o Instagram e outros, né, outras redes sociais é um grande meio de divulgação, porque se a gente, é lógico que é até demais, né? Mas hoje as pessoas saem do aeroporto, a primeira coisa que faz é abrir o celular. Em qualquer lugar que você for, no restaurante, as pessoas estão no Instagram, estão nas redes sociais. E o que eu percebo é que as empresas, de um modo geral, ainda não acordaram com o poder do marketing digital. É isso mesmo, Laru? Cara, é muito louco isso, porque assim, eu dou mentoria para alguns empreendedores, né, que querem entrar nessa área do digital, porque assim, não é só contratar uma pessoa, né? Você precisa entender para poder contratar, né? E aí, nessa mentoria, eu estava conversando com um dono de uma empresa de arquitetura, né? E ele tem por volta dos 60 anos. E aí ele virou para mim e falou assim, Larami, eu não queria estar aqui, mas não quero que você entenda errado, não é por você, não é pela aula, mas eu não queria estar aqui porque eu passei anos e anos na minha empresa não dedicando para o marketing, porque o meu escritório era lotado, todo mês lotava, todo mês tinha gente me procurando. Mas chegou uma hora que parou de vir essas pessoas. E aí eu sempre ignorei o digital, sempre ignorei. Mas quando parou de vir as pessoas, eu falei, realmente eu preciso investir tempo nisso. E eu falo assim que a gente às vezes fica muito preocupado com indicações, né? Nossa, indica meu trabalho para cá, para lá. Mas indicação a gente não tem métrica de quantas pessoas vão nos indicar por mês, né? E no digital a gente consegue metrificar tudo isso e traçar uma estratégia que dê certo. Exatamente isso que você falou, né? Você não tem como vender saco de fumaça, né? Então, por exemplo, quando a gente prepara o nosso Media Kit, vai estar lá, né? No caso lá do meu Instagram, quando as empresas, ou a gente vai conversar com alguma empresa, a gente olha, pô, no último mês, que foi o exemplo, agora a gente atingiu praticamente 15 milhões de pessoas, 15 milhões de visualizações, né, e quase 5 milhões de pessoas alcançadas. E você apresenta um relatório. Então, é muito fácil quantificar o resultado, né,
que a gente vai oferecer para a empresa quando a gente está falando de mídia digital, né, de redes sociais, coisa que não acontece muito no mercado tradicional comum, né? E isso que você falou é a dificuldade que a gente tem hoje, né, no marketing digital, de convencer, né, as pessoas. E eu converso, você falou o exemplo de um arquiteto, mas eu tenho vários amigos, né, inclusive médicos, que a gente, há uns 4 anos atrás, conversava sobre redes sociais, e meio que eles, não, mas isso é coisa de adolescente, de criança, né, de blogueiro, de influencer, e não via o potencial. E muitas dessas pessoas não se preocuparam em se preparar. Hoje, qualquer profissional autônomo, médico, engenheiro, arquiteto, ele percebeu que se ele não se dedicar às suas redes sociais, seja, e até não tem recursos, ele mesmo produz, né, o seu conteúdo, vai aprender. Hoje você falou de mentoria, tem diversos hoje mecanismos, né, no YouTube, redes sociais, que você pode garimpar e aprender um pouco. Agora, é lógico, se você tiver oportunidade de ter um bom profissional como o seu trabalho que você desenvolve na sua agência, né, você economiza tempo, né? E tempo é dinheiro. Demais. E assim, eu acho que cada vez a gente está caminhando para um lugar de que as pessoas estão entendendo que não dá mais para ignorar o digital, sabe? Porque realmente as coisas estão mudando muito, sabe? Tá ficando muito competitivo. Não tem espaço para quem não quer jogar o jogo, que é jogar o jogo do digital. Não, e é um jogo que, se você souber jogar bem, sai barato para a empresa, né? Porque os valores não são tão elevados. A gente está falando aqui de uma contratação, né? De uma grande emissora, né? Você tem outras opções, né? No Instagram de alcance, em que você, mesmo com poucos recursos, né? E até mesmo as grandes emissoras hoje também têm investido e têm colocado à disposição de o público, do pequeno, do empreendedor, do microempresário, possibilidades em que ele pode estar investindo no marketing da empresa sem necessariamente estar lá, né, num canal, numa emissora, numa novela, num telejornalismo. As próprias grandes emissoras hoje já disponibilizam outras formas até para o empreendedor poder investir, né? Poder ter sua marca ali representada, né? Sim, a gente vê que antigamente era muito voltado para grandes mídias, né? Anúncio em revista, anúncio em outdoor, anúncio em televisão. E realmente, se você comparar o valor que você gasta em um anúncio, sim, por exemplo, num Big Brother da vida, é muito, muito, muito dinheiro. E esse dinheiro no digital ele rende bastante, sabe? Porque os anúncios, tanto no Facebook quanto no Google, né? Você paga ali, você consegue investir um valor menor e já consegue ter retorno, sabe? E assim, eu falo que também o que eu gosto muito é a parte orgânica, né? É a parte onde você consegue expressar sem pagar ali um anúncio, que dá muito certo também. Tem muita gente que não aposta por esse lado, né? Mas é um lugar que eu falo assim que até dá mais resultados, sabe, que o tráfego. Então, se você conseguir unir os dois juntos, aí é maravilha. E Larume, aquilo que a gente via muito, né, sobretudo na cultura norte-americana, em que a gente acompanha nos filmes, por exemplo, né, você vê, né, nas escolas como o norte-americano ele investe e há uma educação voltada à questão do empreendedorismo, né, desde muito cedo, também até de eventos, né, em que ele possa fazer eventos na área em dança, em música, né? E hoje a gente já começa a perceber esse movimento no Brasil também. E o K-pop, ele querendo ou não, se a gente for pensar, ele propicia isso também para o jovem, para o adolescente, para a criança, né? Que é subir num palco, dançar, né? Sem muita preocupação do que vão achar de mim, ter oportunidade de falar em público. E hoje, o profissional, o engenheiro, o médico, advogado, no Brasil, ele percebeu que ele também precisa ser um comunicador. Ele precisa deixar a vergonha em casa, nas suas redes sociais, porque você sabe também, a gente não faz milagre. Uhum. Né? O ideal é que o empresário, o empreendedor também apareça. E fica muito mais fácil a empresa ter a cara do empresário, né? Totalmente. Obviamente, com a boa gestão, você se utilizando. Então, o que eu percebo é isso. Hoje, as nossas crianças, elas, com as redes sociais, elas também perceberam que hoje, desde muito cedo, e as redes sociais propiciam isso, de você criar um canal, né, de você poder falar aquilo que você gosta, às vezes com um seguidor, 2 seguidores, né, uma live abrindo, com uma pessoa, 2 pessoas, quantos, né,
Quantas grandes personalidades, né, começaram com pouquíssima audiência e que hoje são monstros, né? Sim, demais. E eu falo assim que as pessoas da geração Z, elas são muito antenadas, porque realmente a gente nasceu no digital, sabe? A gente já nasceu com o celular na mão. Então as pessoas, a Gen Z, ela tá muito atualizada de todos esses tópicos de marketing digital. E assim, às vezes a pessoa que ela é de outra geração, uma geração mais antiga, ela tem receio, às vezes, de contratar um Gen Z, porque a gente sabe que existem esses preconceitos de tipo, essa geração não quer trabalhar, essa geração não quer nada com nada. Mas na verdade não, sabe? A gente quer muito mais, sabe? E visando muito mais, a gente também consegue entregar muito mais, sabe? Então, eu sempre falo isso, a gente tem que se entender. Então, o meu trabalho é muito isso, sabe? Eu lido com empresários que têm mais de 50 anos, 60 anos, e eu sempre falo isso para eles. Se a gente não chegar num ponto e se entender, eu não vou para frente, você não vai para frente e nosso trabalho não vai dar certo, sabe? Larume, o pessoal aqui da organização já está me puxando a orelha porque precisam de você, né? Então, eu agradeço, fiquei muito encantado e feliz de te conhecer. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E estamos à disposição, caso você entenda que a gente pode ajudar. Claro, e também, com obviamente, certeza. se precisar de ajuda, a gente vai até você. Muito obrigado pela presença. Pode deixar. Muito obrigado pelo convite. E esse foi mais um episódio aqui super especial aqui no Videogame Show em Brasília, no Taguatinga Shopping, em que a UR Move, a Última Rácio, está aqui num projeto colaborativo com a Record Brasília. Forte abraço a todos e até o próximo programa. Força e honra!